Olá, muito bom Boa dia, tarde. boa tarde, boa noite. Mais uma sexta-feira de estudo do livro de Ivanildo Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. E nós vamos iniciar o nosso ambiente, preparar o nosso ambiente com esse livrinho aí que Julinha sempre nos brinda, que é Mediunidade, Tarefa com Jesus, tá? Então, é sobre o item 17, que é mediunidade e reforma. Tem uma pergunta no livro do O Consolador, pergunta 387, que diz assim: qual a maior necessidade do médium? E esse livro responde para nós, Emmanuel, Emmanuel. né? Isso. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Tá? Eu acho que isso aqui é o suficiente para refletirmos, né, Júlia? Tá? Está sempre se referindo à mediunidade. Então, vamos abrir nossos trabalhos com uma prece, que será feita pela nossa irmã aqui, tá? Vamos envolver agora, nesse instante, né, com o pensamento na imagem do Mestre Jesus, pedindo auxílio do alto a Jesus, a Maria, a Dona Ivone Pereira e a Deus, para que possamos realizar o trabalho dessa tarde do livro Memórias de um Suicida. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus e muito obrigada. Graças a Deus. E a gente vai iniciar hoje o finalzinho, né, do estudo do capítulo 6. Então, a gente encerra hoje, já iniciando também o capítulo 7. Na última aula, né, eu me lembro até que houve me emocionei até com relação àquele relato daquele irmão que estava sendo assistido para aquele tratamento psíquico, né, que ele não teve condição de realizar esse tratamento no hospital, conforme Camilo e os outros amigos o fizeram. Né? Então, havia necessidade da incorporação do médium para que ele pudesse realizar, então, esse entendimento desse socorro. Então, naquele momento, né, ele teve toda a assistência do presidente da mesa e ele já estava incorporado na médium que já tinha sido preparada para esse atendimento. Então, após esse contato, né, e ele teve esse entendimento através do presidente, onde ele conseguiu vê-lo e ouvi-lo. Ele viu todo esse trabalho aonde o presidente falou sobre o evangelho do Mestre Jesus. Naquele momento, ele ficou receptivo àquela mensagem do evangelho, né? Então, ele fala aqui, né, que súplicas de mercês imediatas para o desgraçado que precisa serenidade a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma. Porque ele estava preso ainda aquele momento do suicídio, onde o seu corpo foi violentamente cortado através do trem, né? E onde ficou aqueles despojos sobre os trilhos. E esse impacto psíquico, né, foi tão grande que ele trazia na mente ainda toda aquela configuração. Foi através da médium, na hora da incorporação, que ele teve a sensação de que o corpo estava retalhado em cima da mesa.
Aquela cena foi muito complicada, né? Até para o Camilo que assistia, né? E outros tantos que estavam ali, né? Mas com todo aquele amparo, né? Daquela de assistência, que estavam todos orando em favor dele. Não só o presidente, não só os médios que estavam na sessão, como toda aquela parte espiritual, né? Que aqui eles relatam que eram os lanceiros, os diretores do hospital, todos estavam em prece. Isso. Foi isso, Selma? Isso, os instrutores, assistentes da casa, lá. Todos estavam lá num pensamento, que ele ainda fala aqui, né? Que cada pensamento que unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo. Então, como eu falei, ele teve necessidade desse tratamento terreno, né? Então, diz que após essa prece sincera, onde todos se uniram em benefício desse suicida, em especial, seguiu-se um silêncio. Esse silêncio, né, foi cortado somente pelo choro da médium. Então, ele diz, a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Então, a médium chorava, mas não era ela, era o que ela traduzia do infeliz, que estava ali ainda estava para começar a receber esse tratamento. Esse tratamento era uma intervenção divina, que a gente sabe disso, né? Com aquela colaboração toda que foi feita para que aquela reunião acontecesse, né? Seria uma operação psíquica, a mesma operação que se deu no hospital junto aos outros companheiros, né? Que a gente vai lembrar aqui, Belarmino, Camilo, todos eles que receberam essa intervenção, esses que estavam no manicômio não tiveram condição, mas seria a mesma operação psíquica, só que com a incorporação na médium. Então, ele diz aqui, essas vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, juntou com, eles falam aqui, ó, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais. Isso era passado através da médium para o espírito que estava ali incorporado. Só dessa forma ele tinha condição de absorver isso. Ele não tinha condição da outra forma que foi com os demais, né? E ele diz aqui, ó, e essas vibrações, né, desses fluidos magnéticos, né, estava conseguindo domar, ele fala aqui, ó, deveria impor e domar as emitidas pela entidade sofredora. Por quê? O que ele conseguia emitir, essa entidade, esse suicida? Só vibrações inferiores, né? Então, essas vibrações salutares, essas essências espirituais, junto com esses fluidos magnéticos, estava sendo empregado através da médium para que ele pudesse receber. E de que forma ele receberia? Aí o Camilo faz aqui uma comparação como se fossem umas compressas, né, anestesiantes, que era como se ele estivesse recebendo. Ele também ainda faz mais uma outra comparação para que nós, que estamos lendo o livro, possamos entender que tipo de operação psíquica é essa. Aí ele fala que era como se fosse uma transfusão de sangue, né? Aí ele bota assim, em moribundo que voltasse à vida após de ter se encontrado às bordas do túmulo. Infiltração de essências
preciosas que a médium recebia do alto ou dos mentores presentes em abundância, transmitido em seguida ao padecente. Então, para a gente ver esse concurso importante da médium para que atingisse o espírito suicida. Ele não tinha condição de, como os outros, receber diretamente. Foi preciso a incorporação para que ele conseguisse receber esses benefícios salutares dessas essências espirituais. Então, como diz aqui Camilo, através do filtro humano representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que lhe desejasse aplicar. Né, Selma? Vamos refletir aqui como a espiritualidade teve esse recurso, né, para promover para ele esse socorro, né, Selma? Quer dizer, esse filtro mediúnico, quer dizer, precisou realmente do papel da médium. E a médium, como você naquela vez falou, precisava de estar preparada, né, Selma? A gente vai lembrar disso, né? O que foi preparado nessa médium para receber esse espírito, né? A gente leu até aqui a afinidade fluídica, não foi? A afinidade fluídica dela com o paciente, isso aí, quer dizer, eram todos pré-determinados, o médium era pré-determinado para cada tipo de paciente, por essa similaridade fluídica, e, além disso, também ela era bem preparada pela espiritualidade para que seu corpo ficasse em perfeito estado para receber toda essa carga negativa, né, que é toda o que ele passou ali, né, de sofrimento e tudo, se ela não tivesse esse preparo, ela não teria condição. Não teria condições, ela sairia dali esgotada, cansada e com aquela pressão do que ele passa para ela, exatamente, fica doente. Então, é muito importante isso, né? Sabemos que o médico tem que estar bem preparado também. Ele fala aqui, ó, particularmente da médium, cuja saúde físico-material, quer dizer, o corpo físico, físico-astral, que é o perispírito, moral e mental, encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos provedores do importante certame espiritual. Quer dizer, tudo foi preparado para que esse choque anímico, né, que o espírito precisava, não trouxesse para a médium nenhum distúrbio, nem moral, nem mental, nem físico, nem espiritual. Quer dizer, para a gente ver, né, como tudo foi preparado para o socorro que ele precisava, mas beneficiando também a médium pelo recurso que ela estava oferecendo, que era o corpo físico, né? Isso. Uhum. Então, mais à frente, ele fala aqui, né? Lentamente, a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara. Já não viu os reflexos mentais do ato temerário, o que equivale a adiantar que desaparecer a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo que em vão tentara recolher para recompor. Então, a gente vai lembrar, né, que foi aquela cena que até como é que é o nome dele? Esqueci. O Camilo fala, né, que era até uma cena patética, né? Porque ele tentava recolher na mesa o que ele via na mesa. Ele achava que era um pedaço do corpo dele, né? Então, depois dessa transfusão, né, magnética, desses fluidos magnéticos e dessas essências espirituais, ele se recompôs. Então, ele parou de chorar, né? Já via-se que a médium aquietou, né?
Por quê? Porque o espírito começou a tomar consciência, né, do que ele estava recebendo naquele instante, né, aquela vibração, né? Aí a gente aqui lembra, né, da frase que volta a repetir no livro, quando Jesus diz, né, vinde a mim, vós que sofreis e achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a gente nunca pode esquecer que vai ter sempre o socorro quando você for ao Mestre Jesus, né? Então, ele diz aqui, suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, ele já sentia, né, Selma, aquela vibração, né, e aquele refrigério mesmo, né? Ele já não sentia aquela agonia, né? O que presenciava constantemente no mental era o quê? Era o corpo ali em decomposição, era o corpo retalhado, né? Todo sofrimento. Todo aquele sofrimento daquele momento. Aquela condição dele de inferior, né, de vibração inferior que ele sentia, foi se esvaindo diante de tantas, né? Eram muitas vibrações positivas, energéticas ali, salutares em cima daquele indivíduo. Então, não tem como manter a mesma condição que ele tinha, né? E ele acabou se deixando se levar por aquele momento, né, de tranquilidade e tudo mais, ele foi se acalmando, graças a Deus, né? Tudo isso. E como ele fala aqui, né? É como se fosse uma transfusão de sangue. Quer dizer, por mais que você queira bloquear e não entender, vai chegar. Então, chegou aquele recurso do alto, né? Aquela essência espiritual junto com aqueles fluidos magnéticos. Então, ele recebeu. Então, não tinha como ele permanecer com aquela vibração inferior, porque o que ele podia dar era só vibração inferior. Ele não produzia nada do alto, nada de benesses. Ele só produzia vibrações negativas, inferiores, porque ele estava completamente animalizado ainda em dor, em sofrimento, né? Aí eles falam aqui que tinha o Alceste e o Romeu. Eles eram os que dirigiam toda aquela equipe de médicos e de enfermeiros que estavam ali com aqueles suicidas. Sim. Naquele momento, quando ele já viu, né, o retorno positivo do tratamento, o que eles fizeram? Né? Eles acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa. Quer dizer, olha o recurso para que o presidente pudesse começar o trabalho que lá no hospital era realizado pelo Teócrito, quando eles faziam a regressão nos suicidas para que eles pudessem ter o contato com o passado, né? Que eles iam desde o berço recordando toda a sua trajetória do que eles vivenciaram na Terra e até o momento do suicídio. Esse recurso não estava no hospital, não tinha telão, que lá tinha o telão que eles viam todas essas cenas. Então, o Alceste e o Romeu fizeram, através do presidente, ele conduzir esse trabalho, fazendo com que projetasse uma tela com a regressão do que aconteceu com esse espírito retalhado. Então, ele diz assim, ó, aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a que o infeliz se encostava, ou seja, eles chegaram na médium, né? Explica-lhe o presidente, pormenorizadamente,
quanto lhe sucedeu e por que sucedeu. Então, o presidente, com com a intuição da força desses dois amigos, né, que é o Alceste e o Romeu, ele ia conduzindo, né, junto à médium incorporada, né, pelo infeliz, né? Então ele diz aqui, ó, ministra-lhe aula expressiva a que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. A gente vai lembrar que eles tinham ali um trabalho realizado, que tudo que o presidente falava era traduzido em imagem. Não é isso, Selma? Para que ele pudesse entender. Sim. Não é isso? Sim, exatamente. Aquele telão ali foi fundamental até para ter esse despertar desse irmão, né? Diante de toda aquela visão que ele teve de Jesus, de quando ele foi falando as passagens de Jesus, foi quando ele se manifestou. O dirigente falava, mas lá no plano espiritual, o telão mostrava tudo. Aparecia. Deu então esse choque nesse irmão. E ali agora eles estavam mostrando toda a trajetória desse irmão, né? Através da fala do presidente, não é? Isso. E o Camilo, aqui na psicografia, ele fala assim: vimos que se repetia, então, na sessão espiritista terrena, o que havíamos assistido nas assembleias do hospital, presididas pelo o Teócrito. A vida do paciente ressurge como fotografada, refletida nesses quadros, desde o berço até o túmulo, por ele mesmo cavado. E ele reviu o que praticou. Assistiu os estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sob as rodas de um veículo. Contemplou perplexo e aterrado os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana, cheia de vigor, porque não era o tempo dele sair da vida física, por isso que estava cheio de vigor, né? E de seiva para o prolongamento da existência. Que é aquela questão que eles falavam, que eles ficam sempre com aquele cordão, que né? É aquele tempo de vida que fica lá, né? Isso. Por isso que acontece essa situação, às vezes até dementada da pessoa, né? Eles ficam com Aí ele fala aqui, cheio de fluido vital. Isso. Mas fê-lo agora independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo. Quer dizer, naquele momento, como ele já tinha sido trabalhado, né, através dos recursos terapêuticos, ele já teve condição de ver aquelas cenas sem se chocar, como ele não tinha condição de ver, porque ele tinha na mente paralisada o momento do suicídio. E ele se via retalhado. Isso era uma coisa onde ele tinha o sofrimento. Mas agora, depois do recurso terapêutico, da operação psíquica, ele já conseguia ver através daquele telão que tinha sido colocado ali, através desses dirigentes, ele conseguiu ver todas essas cenas, desde o berço até o túmulo, até o momento do suicídio, e aí ele botou aqui, observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sob os trilhos e assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada. Essa terra consagrada, a gente sabe que eles falam de Portugal, né? E viu o vulto confortador de uma cruz, montando guarda à sua sepultura. Compreendeu, aí que é o legal, né, Selma? Assim, e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades
e repulsas em acatar. Quer dizer, o que ele não tinha condição antes, naquele momento ele já teve condição de... Se constatou que ele era imortal, né? Porque ele era Ele imortal, né, continuava Selma? vivendo. Né? Então, isso aqui eu achei bem interessante quando ele fala, isto é, que era imortal, continuava vivendo, vivendo ainda e para todo o sempre, apesar do suicídio. Exatamente. Quer dizer, naquele momento ele compreendeu tudo que tinha acontecido com ele, né? E não estava mais com aquela confusão que ele vivia, né? Exato. Ele teve aquele despertar bem semelhante a Belarmino, né? Quando passou por aquele estudo, né? Ele se deu conta que ele era imortal, ele ficou perplexo com isso, não é? É muito, muito bonito, até emocionante, né? Quando eles têm esse choque de realidade, né? Com a condição deles como espírito. E aqui ele fala assim, o Camilo, que de nada aproveitar a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência, de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas. Então, aqui ele teve consciência, né, do ato que ele fez, e quando ele burlou as leis divinas, né, que trouxe para ele responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas, né? Então fica isso aí para a gente trazer para nós, né? Que sair pela porta do suicídio não é o caminho, né? Para acabar com o sofrimento e com as lutas, porque ele disse aqui, ó, né? Que traz muito mais responsabilidades graves como pesadíssimas, né? E aí, Selma, aqui abaixo, o Camilo faz uma descrição que eu achei bem interessante, quando a gente passou esse estudo, eu e Selma, que quando ele fala desse trabalho realizado, né, Selma, nas casas espíritas. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso, da importância, quando o Camilo fala aqui da casa espírita, quando ele fala desse trabalho que não se compara, né, a nenhuma festa, nem a nada que se faça no plano físico, esse trabalho que é realizado nessas casas simples, né? Eu achei interessante quando o Camilo fez essas colocações aqui, porque ele também ficou muito sensibilizado com todo aquele socorro, né, trazido àquele irmão. E outros tantos seguiriam, né, porque eles ficaram ali durante 2 meses em tratamento ali nessa casa espírita no Brasil, né? Então, ele fez um louvor, né, a esse trabalho realizado, que é um trabalho de caridade, de fraternidade, né, aos suicidas e a todos que são socorridos ali. E esse trabalho é feito por médios dedicados a esse trabalho realizado junto ao Mestre Jesus, né? Então, o Camilo fala aqui, que ele fala assim, ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais. Porque isso não sai no jornal, né, Selma? Isso não sai na notícia, né? De tanto recurso que chega não só para os encarnados, como para os desencarnados. Mas isso muitos ainda não compreendem a vida como uma continuidade, né, em outro patamar, né? Muitos ainda conseguem pensar que a vida acaba no túmulo, né? Uhum. Por isso que muitos irmãos saem pela porta falsa do suicídio. E aqui Camilo faz uma glória a esses locais singelos, que tem um trabalho, né,
que não tem repercussões. Né? Embora Então, ele fala sejam assim, lugares simples, sem nenhuma pompa, sem nenhuma... vamos dizer, que eles falam aqui das cerimônias, né? Não tem cerimoniais, aqueles rituais de festividades, nem pompas, né? Mas que toda a grandeza que existe ali, que é muito maior do que tudo isso que as pessoas colocam no exterior, né? Essa pompa, droga, não é pomba, não. Essa pompa toda, aqueles que se colocam em rituais, né, que a gente vê em festividades, que ali não existia isso, né? Mas uma simplicidade, mas a grandiosidade do que se era realizado ali era muito maior do que qualquer coisa que seria vista por todos nós em festividades, não é? É isso que ele ele fala. fala aqui, ele ainda fala mais aqui abaixo, né? Onde os missionários do amor e da caridade, né, estão mergulhados nessas vibrações, né, que é um precioso exemplo da prática da fraternidade. Então, ele exalta aqui porque ele ficou também comovido, né? Como a gente viu lá atrás, eles mesmos sendo sofredores, eles oraram pelaquele que sofria muito mais que eles. É, Porque na hora da prece, a gente não deve esquecer disso, que naquele momento de prece, onde aqueles espíritos elevados estavam orando, eles também, mesmo sendo sofredores, sentiram compaixão pelo outro irmão que sofria muito mais que eles, exato. né? E ele também não deixou passar em branco essa visão que ele teve desses locais singelos, porém de grande fraternidade, É. né? Então ele botou aqui são lugares que estão afastados dessas ilusões efêmeras do mundo, Uhum. né? Que ali tem o concurso do Evangelho de Jesus, né? Tem uma parte aqui bem Então, interessante, Júlia, que ele fala assim, em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa, de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestiais. Quer dizer, que não existe honra maior do que você colaborar com as esferas celestiais, de colaborar com o próprio Cristo, né, que também estava ali presente em energia, né, tudo mais. Quer dizer, não tem honra maior do que você colaborar com o Altíssimo, você se doar. Isso aí é um verdadeiro trabalho de caridade, de fraternidade, não é? Então ele fala que não tem honra maior do que essa, né? Ele fala, foi logo depois desse texto que você falou da prática da fraternidade, que ele narra isso. Quer dizer, eu acho assim, parece assim que foi uma emoção muito grande que ele sentiu, né? Ele, eu acho com que todos os certeza, demais, né? todos que estavam ali. E a gente, para encerrar esse capítulo, né, eu vou trazer uma frase aqui quando eu li a frase, eu até falei para a Selma, né? Isso como Leon Denis ele fez, ajudou, né, para trazer esse livro, né, com caráter espiritual, né, com cunho doutrinário. Tem muitas partes aqui que a gente vê com força mesmo, né? A beleza de Denis nas suas palavras que foram usadas aqui, né? Para trazer esse livro aqui, né? Com esse cunho doutrinário. Então, a gente vai encerrar esse capítulo, que a gente vai iniciar agora o capítulo 7. Então, eu vou deixar essa frase que caracteriza muito essas frases que Denis nos fala. Então, ele diz assim: homem, irmão, que, como eu, descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal, fadada a destinos excelsos no seio magnânimo da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto
das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras, relega os prazeres mundanos para nada aproveitam, senão para excitar-te os sentidos em prejuízos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais. Então, a gente vai encerrar aqui o capítulo 6, que foi de grande aprendizado para nós, principalmente nós médiuns, da importância de trabalharmos no bem, né? Na parte sincera e principalmente com o Evangelho de Jesus. E como disse aqui, né? Alijar para bem distante do teu coração o egoísmo fatal, porque a gente sabe que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da humanidade. Então, que a gente possa trabalhar e trazer também esses ensinos para nós, para o nosso dia a dia, para nos tornarmos seres melhores, em busca, como ele diz aqui, para o alto nos caminhos do conhecimento, né? E agora a Selminha vai iniciar, né, o capítulo 7. A gente não, lógico, o capítulo 7 também é grande, mas a gente vai dar início a ele vai dar uma hoje. pincelada nele aqui, porque faz parte até da continuação de todo o processo desses irmãos que estão espirituais, né, que estão nessa ajuda, né? É o capítulo 7, que ele tem o título Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Né? Então, eles narram aqui que nos intervalos, né, que se seguiam nas reuniões, eles não voltavam para o plano espiritual, né? Eles não voltavam, eles permaneciam no ambiente terreno, porque eles achavam até que Peraí, só um instantinho, perdi daqui. Eles falavam da dificuldade de empreender a viagem de volta. Ela era dificultosa. Então, eles permaneceram na Terra durante todo o tratamento, que, como a Julinha já adiantou, que foi em torno de 2 meses. E nesses 2 meses, um instantinho já está escurecendo, vou acender minha luzinha aqui. Nesses 2 meses, eles permaneceram em campos abertos, bosques, né? Eles ficavam em bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis, verdejantes, né? Eles ficavam assim. E eram montadas tendas, claro, não vistas a olho nu pelos homens, mas eram umas tendas em que eles passavam ali nesse campo. E vocês podem perguntar por que não ficaram naquelas casas que servem de pontos de luz, né, que nós conhecemos dos livros de André Luiz, né? Porque nós sabemos que tem esses pontinhos de luz aqui, que são os abrigos desses irmãos que estão aqui na Terra em trabalhos, né? Então, aqui eles explicam por que esses irmãos não estavam lá, ficaram nesses ambientes mais abertos, né, junto com a natureza. Então, eles explicam aqui que, na qualidade de suicida que eles eram, né, eles eram portadores de radiações inferiores. Mesmo estudando, mesmo eles estão mais equilibrados, vamos dizer assim, mas eles estão em processo de tratamento, eles mantinham essa condição de suicida deles, eles tinham essa irradiação inferior. Então, isso poderia levar a uma perturbação e desgosto aos pobres criaturas encarnadas das quais se aproximassem, né? ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que eram submetidos, porque eles ainda eram doentes. E sabe que as pessoas aqui da Terra também têm suas próprias doenças da Terra, né, que poderiam influenciá-los também. Então, por isso, era necessário que eles não tivessem esse contato
com as pessoas daqui da Terra, e o que os levou a ficar nos campos, não é, Júlia? Selma. E Oi. quando ele coloca aqui, né, que ele poderia levar perturbação para os encarnados e o desgosto às pobres criaturas encarnadas. Sim. Aí a gente para aqui só para analisar, quando ele fala podia levar desgostos para as criaturas encarnadas. Aí seria aquela aproximação que quando ele fez o Belarmino, foi o Jerônimo, né, que se Jerônimo, aproximou dos os filhos. filhos, sim. O que o espírito que estava ali depois falou com ele? Você pode trazer perturbação de influência até para que seus filhos possam ter vontade de suicidar-se. Exatamente. Então, essa aproximação desses espíritos, mesmo já com algum tratamento, eles poderiam dar um reflexo de desgosto para os encarnados. Isso. E poderia trazer o quê? Uma ideia suicida. Então, por isso eles foram levados para o contato com a natureza. Por quê? E interessante que eles não ficaram nem no centro espírita. Não. Eles não estavam lá naquelas arquibancadas e tal, distribuídos ali, aquela falange de suicidas, mas eles não permaneceram ali, porque ali teria contato com pessoas encarnadas, as pessoas que adentram a casa espírita, ou pessoas que vão lá, às vezes, fazer uma limpeza, qualquer tipo de contato humano. Exatamente. Eles não poderiam. Eles falam assim, como eles eram entidades em reeducação, né? Então, eles eram submetidos a regras muito rígidas, severas, as condutas e tudo mais. Então, eles não poderiam ter esse contato com nenhum homem, nada na sociedade. Então, eles ficavam com a natureza. Nós sabemos também aqui, né, Júlia, que a natureza, elemento da própria criação de Deus, né? É onde eles podem se recarregar, né? Energeticamente falando, porque é a natureza, né, elemental do próprio Criador. Então, ali era o melhor local para eles. Até devido ao trabalho que eles executavam ali, né, era muito importante que eles tivessem essa carga, essa recarga, né, com a natureza. Entendeu? E aqui, Selma, ele fala, né, esse contato com a natureza, ainda mais porque eles precisavam da meditação. Isso. Não vamos nos esquecer de fazer esse lembrete aqui, quando ele diz que eles colocam aqui, quando eles voltavam do tratamento da casa espírita, né? Eles eram levados para lá tinha as tendas que eles podiam se abrigar, ok. Mas eles eram... nos quedávamos a meditar sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos verges, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste. Então, ali, na hora que eles estavam meditando, eles estavam em contato com o quê? Com aquele céu, com aquele astro-rei, com a lua, com as estrelas. Então, aquilo também trazia para eles aquele silêncio necessário, né, para meditar e refletir em Deus, nesse Pai Criador que deu a todos, indistintamente, toda essa criação. Então, embora eles sendo suicidas, estando ali em espírito, eles estavam ali usufruindo de todas aquelas benesses que o Pai dá a todos os filhos, tanto encarnados como desencarnados. E para eles também não era diferente esse acolhimento, né, de toda essa natureza, né? Então, essa meditação era, logicamente, um comando dos dirigentes, porque ele já colocou aqui, eles eram submetidos a regras muito severas. Eles não podiam ir e vir livremente. Eles estavam ali numa condição
de enfermos em tratamento. Então, um dos tratamentos também era o contato com a natureza e a meditação. Então, a gente pode trazer isso para nós, né? Porque a gente sempre faz essa correlação, né, do que tem no livro, que é um trabalho feito por um suicida, né, trazendo para nós o tratamento deles, mas a gente pode aplicar esse tratamento também para nós encarnados, né? Porque a meditação é importante também para nós. Para quê? Para que a gente consiga refletir nessa grandeza, né? De toda essa natureza que nós temos e que muitas das vezes estamos envolvidos com os nossos problemas, com as nossas questões, e a gente não consegue nem olhar para o alto, né? Para ver, às vezes, o sol, a estrela. Reclamamos, mas às vezes a gente não tem condição de agradecer ao Pai essa grandiosidade, né, que temos aqui, em benefício para nós que estamos aqui também encarnados, né, Selma? É verdade. Então, não raramente, né, a gente está aqui só reclamando, né? E agora a gente vai chegando já quase ao final do nosso estudo e a gente vai fazer aqui um comentário ainda que eles estavam nesse local, né? Que eles estavam usufruindo de tudo isso ligado à natureza, né? Mas eles tinham um concurso ainda desses médiuns, né, que os atendiam lá na casa espírita. Esses médiuns, quando eles dormiam, né, Selma? Fala aí um pouquinho a respeito desses médiuns quando eles dormiam. Os médios trabalhadores lá, né, da casa, que estiveram lá nos tratamentos, quando eles dormiam, eles iam em espírito encontrar-se com eles que estavam nas tendas lá, né? Que eles falam assim, não raramente, né, havia esse encontro. E eles são os discípulos de Kardec, que se fala aqui, né? Nossos amigos, os discípulos de Kardec. Eles iam lá e eles contribuíam, né, assim, com o alívio das inquietações, porque eles também narravam os problemas deles, né? Também passavam por situações difíceis. Então, aquela narrativa, aquela história toda que eles contavam, servia para que eles também entendessem que, né, não era só a dor deles, né, mas que todos também passavam por sofrimentos, não é? Eles falam aqui, ó, visitavam-nos em nosso acampamento pela calada da noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco, piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes da paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Aí eles dizem aqui, ó, estimulavam ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir, por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer, com bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Então, eles iam ali, né, em desdobramento, ainda levar mais esse conhecimento doutrinário, né, trazendo para eles o quê? Esperança no porvir, né? Coragem para vencer, né? Quer dizer, isso que para que esse progresso, né, como espíritos imortais, pudesse acontecer para eles também, porque eles estavam ali já em recuperação
para as próximas reencarnações, né? Quer dizer, cada um dentro de um tratamento, Camilo teve um tratamento, Belarmino também, e esse retalhado de uma outra forma, mas tudo buscando o quê? A recomposição psíquica para que eles pudessem ter novas oportunidades e não falir. Então, todo esse conhecimento doutrinário que esses irmãos encarnados em desdobramentos levava a eles ali nas tendas, né? Quer dizer, ajudavam ele durante as sessões, né? Uhum. E durante o sono físico ainda faziam esse atendimento, né? Levando coragem, né? Então eles dizem aqui, né? E como a Selma disse, eles ainda falavam dos seus problemas, né? Terrenos, que eles estavam encarnados, Isso. fazendo comparações com o que eles vivenciavam, para que pudessem estimular futuras reencarnações problemáticas. Porque estamos na Terra, num planeta de quê, Selma? Provas e Provas. expiações. Aqui a dor prevalece. É. Então, esses irmãos vão reencarnar com problemática também, né? Então, eles ali vão passando para eles experiência deles próprios, para quê? Para que eles pudessem ter coragem, fé no porvir, né? Para que eles pudessem acreditar, né, nesse Pai, ter fé nesse Pai amoroso, que vai dar novas oportunidades a eles e a todos nós. Não é isso, Selma? Exato. Então é isso. Né? Então, por hoje nós encerramos essa parte. Já temos bastante dissertação aí sobre esse capítulo 7 para comentarmos na próxima semana, né? E, como sempre, Julinha faz o encerramento aí com a prece para os nossos irmãos suicidas, né, Julinha? Para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos agora, né, elevar nossos pensamentos ao alto, em agradecimento a essa oportunidade, né, do estudo, mas pedindo o socorro, as bênçãos, a luz para esses irmãos necessitados do amparo da espiritualidade superior em benefício deles, com a luz, com o evangelho, para que eles possam, em novas oportunidades, trabalhar melhor, para que eles possam progredir em paz, em moral, elevando assim suas mentes para um trabalho grandioso junto ao Mestre Jesus. Então, Dona Ivone Pereira, nossa Mãe Santíssima, Jesus, nosso irmão maior, e, acima de tudo, Deus, nosso Pai, possa amparar todos esses irmãos que, de uma forma equivocada, saíram pela porta do suicídio, mas que terão luz, paz, amor, através dessas orações que chegam para eles, para que eles possam ter coragem, discernimento para as novas possibilidades reencarnatórias. Graças a Deus, Senhor Jesus, e muito obrigado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Falange de Dona Ivone Pereira, pela presença, pelos amigos espirituais que estiveram conosco aqui nessa tarde de estudo, sempre nos orientando. Sabemos que não estamos sozinhos, que recebemos essa ajuda, essa orientação, essa inspiração e proteção, né? Contando sempre com eles, que estejamos novamente na próxima semana aqui reunidos em nome de Deus. Que o nosso Pai amado possa sempre nos guiar, estar sempre conosco, nunca falha o nosso Pai, não é? Então, que assim seja, o Pai esteja sempre conosco, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus, e até a próxima semana, né? E que possamos estar aqui reunidos em nome de Jesus.
Graças a Deus. Até a próxima, gente. Fiquem com Jesus.